acertar mais de 90% das questões de português em qualquer concurso. Impossível? Não. Todos os concursos que eu fiz, acertei mais de 90%, mesmo sem ter faculdade na época. E hoje vou mostrar como funciona esse método de estudos e como você também pode conseguir. Então fica comigo até o final, que eu prometo que se você seguir o que eu vou mostrar, o seu desempenho nas provas vai decolar. Shall we begin? Opa, eu sou o Jack Ferraz e analisando aqui os vídeos antigos do meu canal, eu percebi que tinha um vídeo ali que foi o segundo ou terceiro que eu gravei, que muita gente elogiou, muita gente gostou e acabou se perdendo no tempo. O vídeo está uma qualidade bem ruim e eu acabei até ocultando do canal. E daí surgiu a ideia de gravar esse vídeo aqui, revitalizando, atualizando esse conteúdo, que com certeza vai ajudar muita gente. Me ajudou a ser aprovado no IBGE, Ministério da Fazenda, Receita Federal, Ministério da Fazenda, Receita Federal, né? Correios, e também outros concursos, ali, como TJ Paraná e TRF4, os quais eu não fui convocado, mas fiquei dentro do número de vagas. E com certeza, se eu conseguir ser aprovado nesses concursos ali, com esse método que eu vou mostrar, principalmente em língua portuguesa, sempre acertando mais de 90%, seguindo essas estratégias, com certeza vai ajudar você também. Então dá uma olhada num trechinho desse vídeo antigo, eu espero que você não repare, mas com certeza vai ser muito útil para você essas técnicas que eu mostrei lá em 2019, mas que agora eu estou revigorando em 2024 para que você possa também seguir o mesmo caminho. Dá uma olhada aí. Já imaginou acertar mais de 90% das questões das provas de português? Tá aí um vídeo com áudio ruim, um vídeo amador mesmo, né? Foi um dos primeiros que eu gravei no canal. E era um vídeo bem útil, com conteúdo bem útil, como acertar mais de 90% das questões de português para concurso, que tem a ver com o que eu vou falar hoje. Então, o que eu vou falar nesse vídeo de hoje é o que está nesse aqui, mais algumas coisas. Só que como esse vídeo aqui tem algumas informações desatualizadas, eu resolvi gravar um novo. E olhando os comentários desse vídeo aqui, eu vi aqui muitos comentários positivos. Ó, por exemplo, sou professora de português e minha maior preocupação é matemática. Te digo, a estrutura feita por você te dá todas as coordenadas, parabéns. Fiz isso há semanas e agora vi seu vídeo. Fiz as ramificações para entender melhor. Acredito que não tenha sido coincidência, deve ser um sinal que estou no caminho certo. Cara, botei fé na sua atitude, vai ajudar milhões de brasileiros. Só o fato de você mostrar isso tudo. Deus te abençoe. Enfim, são muitos comentários positivos. Se você ver aqui, tem muito comentário mesmo, todos, na verdade. E faz muito tempo que eu não olho esse vídeo. Então, por que não gravar novamente um vídeo nesse estilo aqui, mostrando sobre esse assunto, aliás, não no mesmo estilo, né? Um pouco melhor, um pouco mais repaginado e ajudar mais pessoas, por que não? Então, meu amigo, minha amiga, sem mais delongas, vou aqui na tela do computador mostrar para você qual esse método de estudos, que eu já vou adiantando para você, serve para você ramificar os conteúdos, para que você crie mapas mentais, crie gavetas mentais no seu cérebro e assim se torne muito mais fácil o aprendizado da língua portuguesa. Bora para a tela. Então, pessoal, estou aqui na tela do meu computador e vou mostrar para você como que você faz para estudar português do jeito certo. Nesse vídeo eu não vou ensinar a parte gramatical, nada disso, até porque eu não sou professor de língua portuguesa. Sou uma pessoa que já foi aprovada em alguns concursos, indo muito bem em português, sempre acertando mais de 90%, que pode te ajudar também a como estudar da maneira correta, na minha opinião, porque se eu estou acertando, se eu acertei tanto assim, com certeza é a maneira correta, né? Já conversei também com alguns professores e todos eles são unânimes em falar que esse jeito, esse modo de estudar, essa técnica é muito válida. Então veja só, você divide em 3 grandes grupos a língua portuguesa: morfologia, sintaxe e interpretação de texto. Morfologia ou análise morfológica, né, que é o estudo de cada palavra por si só, análise sintática, que é o estudo das palavras em conjunto, e interpretação de texto. A análise morfológica divide em 2 grandes grupos: estrutura de palavras e classes gramaticais. Dentre os morfemas, você vai estudar esses tópicos aqui: radicais, desinências, vogal temática, vogal consoante de ligação, afixo e sufixo. Então, esse aqui é o início. Claro que tem gente que já sabe muito mais sobre análise sintática do que sobre morfologia, mas é importante que você tenha essa noção básica morfológica. É importante que você saiba o que é um radical de uma palavra, como você vai quebrar uma palavrinha, descobrir qual que é a desinência, qual que é a vogal temática. Parece coisa de outro mundo, mas se você entender o conceito de cada um aqui, fica muito fácil você estudar a língua portuguesa. Após isso, classes gramaticais. Após ou durante também não há uma ordem correta assim, vai a ordem como você achar melhor. Mas eu recomendo que você primeiro estude a estrutura das palavras, depois classes gramaticais. Que são essas 10 aqui: adjetivo, advérbio, artigo, numeral, verbo, substantivo, interjeição, pronome, preposição e conjunção. Tente entender o que é cada uma delas, tente ter exemplos na sua mente, tente depois criar mais ramificações, tipo quais são os tipos de substantivo, quais são os tipos de pronome, e assim por diante. Se você colocar assim gavetas no seu cérebro, ó, morfologia,
classes gramaticais dentro de morfologia, advérbio está dentro de classes gramaticais. Vai ficar muito mais fácil, porque quando você precisa daquela informação, você vai buscar lá. Você abre uma gaveta, dentro daquela gaveta tem uma outra. Isso é uma técnica de memorização, sabia? E realmente funciona muito bem, funciona muito bem. Nosso cérebro funciona muito mais pela lógica do que por você querer pegar uma informação perdida. Não, você vai abrindo gavetas, vai abrindo compartimentos. Depois que você ficou fera na parte de análise morfológica, vou diminuir aqui para não ficar muito grande, foca em análise sintática. A análise sintática se divide em quê? Termos da oração e orações. Termos da oração são aqueles termos, por exemplo, adjunto, adnominal, sujeito. Eu não coloquei os exemplos aqui, mas são os termos da oração. Predicativo de sujeito e tudo mais. Tente entender o que é cada um deles também. Orações se dividem em quê? Orações coordenadas e subordinadas. Tenha em mente o seguinte, breve aula de português muito resumidinha aqui. Toda oração é uma frase com um verbo. Então, a frase tem verbo, é uma oração. Para que haja uma oração coordenada ou subordinada, tem que haver uma oração principal. Então, essa oração coordenada ela pode ser sindética ou assindética. Ela é coordenada porque ela está coordenada à oração principal. Sindética vem de síndeto, que é conjunção, quer dizer preposição, né? Conjunção, e se você tem uma oração sindética, obviamente ela vai ter uma conjunção que liga a oração principal à oração secundária. A oração secundária pode ser uma oração coordenada ou subordinada. A sindética não tem nenhuma conjunção. E entre as coordenadas sindéticas temos aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. A aditiva, tenha sempre em mente um exemplozinho. Aditiva é que coloca algum termo a mais. Por exemplo, e. O e é uma conjunção aditiva. Então você coloca ali uma oração que é ligada à oração principal com a letra E, ou uma oração adversativa que é ligada por um mas, ou porém, alternativa ou, explicativa, tenha sempre uma conjunçãozinha em mente ali que vai ajudar você a ligar uma coisa a outra. Explicativa, porquê, conclusiva, portanto, e assim por diante. Como eu disse, meu objetivo não é dar aula de português, que é apenas ensinar você como estudar da maneira correta. Então, pega essa estrutura que eu estou mostrando aqui, dá print na tela, se for o caso, e vai tentando estudar dessa forma, com certeza vai te ajudar bastante. E as orações também podem ser subordinadas, que se dividem em 3 grandes grupos, substantiva, adjetiva e adverbial. Substantiva, tem a substantiva objetiva, substantiva completiva, substantiva subjetiva e apositiva. Adjetiva, tem a adjetiva restritiva e explicativa. Parece muito difícil, mas se você coloca um exemplo em cada uma delas, fica fácil de entender. E a substantiva e a adjetiva, aliás, reduzida. Tem a de infinitivo, de gerúndio e particípio. E também temos, dentre as orações subordinadas adverbiais, que é um grupo grande, causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, final, proporcional, temporal e reduzida também de infinitivo, gerúndio e particípio. Aqui, meu amigo, aqui está resumida praticamente toda a língua portuguesa, todo o estudo da língua portuguesa. Então não tem como o cara não ficar bom se você analisa dessa forma, ramificando. Não queira já saber de começo o que é uma oração subordinada adverbial conformativa. Não queira saber. Primeiro, entenda o princípio, o que é uma oração. Basicamente isso, tem gente que não sabe o que é uma oração, que é uma frase que contém um verbo. Depois você entendeu o que é uma oração, qual que é a diferença da coordenada e subordinada? Qual que é a principal? Como é que funciona isso? Depois você vai ramificando e vai melhorando, vai ficando mais aprofundado o teu estudo. Não tente começar já pelo final, porque é isso que as pessoas erram muito. Tento começar pelo final e acabo não entendendo o básico. Essa aqui é a parte de morfologia e sintaxe, ou análise sintática. Mas a parte mais importante e a mais simples é a interpretação de texto. Por que é a mais simples? Porque não envolve todas essas regrinhas que eu falei aí. É basicamente você pegar um texto e interpretar. Mas para que você consiga interpretar texto, e olha que isso aí cai mais de 50% das questões é disso. Para que você consiga interpretar um texto, você precisa ter algumas técnicas e algumas práticas. Quais seriam essas práticas? Ter o hábito da leitura crítica, principalmente de assuntos atuais. Você pega ali um jornal, ou revista, ou qualquer coisa que seja, site de notícia. Eu não gosto muito de ficar vendo site de notícia, porque tem muita coisa ali muita tragédia, né? Mas, de qualquer forma, vai na parte ali de atualidades, vai na parte ali, até mesmo de política, né? Que o pessoal coloca bastante coisa atual, e você dá uma lida ali, crítica, uma leitura crítica, principalmente de assuntos atuais. O que é uma leitura crítica? Não é você ler simplesmente, é você ler e analisar, por que isso? Tá? Porque é isso que eles pedem nas provas, até mesmo em Enem e outros concursos, que você faça uma análise crítica, às vezes até para redação isso ajuda. Então, leitura crítica. Resolva questões. Para você acertar a interpretação de texto, tem que resolver muita questão. E anotar os erros. Não basta apenas resolver as questões. Resolva e anote os erros.
Acerto não, obviamente, acerto você acertou a menos que você acertou no chute, né? Mas se você acertou porque você já tem domínio daquilo. Agora, se você errou, anota por que você errou. Com certeza isso vai ajudar muito. E não só as questões de interpretação, as outras questões também. E antes de você resolver uma questão de interpretação de texto especificamente, você analise a fonte. Como assim? Toda questão de interpretação tem um textinho e no final do texto tem a fonte, o ano, o jornal, a revista que foi publicado. Então, tenha como hábito primeiro olhar a fonte para depois você ver o texto. Porque aí o que vai acontecer? Você vai analisar o contexto que aquilo foi escrito. Pode ser que seja um texto muito antigo, já pode ser que seja algo bem atual, pode ser que seja algo que foi escrito em outro país, que foi traduzido, pode ser N situações. Então, primeiro, analise a fonte, quem está escrevendo, até mesmo questão de política mesmo. O viés de quem escreveu isso aqui, se você conhecer, é um viés mais de direita, mais de esquerda, analise tudo isso, para que depois, quando você for resolver a questão, você já tenha uma base, ó, essa questão é referente àquele texto, porque geralmente o que acontece? Questão de interpretação de texto, eles pedem, infere-se do texto isso, deduz-se aquilo. Podemos depreender, essas palavras, depreender, deduzir, infere-se, são palavras que simplesmente que são clássicas, né, da parte de interpretação de texto, e é simplesmente para dizer o que você entendeu do texto. Então, familiarize-se com esses termos e tenha esse hábito de analisar a fonte, depois ver o texto. Tem muitas questões que você nem precisa ler o texto, basta você ver as alternativas ali e perguntar. Ela vai dizer, ó, na parte X ali, o termo mas poderia ser substituído por porém, sem prejuízo do texto. Muitas vezes você nem precisa ir lá ver, basta você ter um conhecimento da língua portuguesa. Por isso que eu digo, analise a fonte, veja as assertivas ali e depois, por último, vai ler o texto, senão você vai perder muito tempo. Aí, esse é o método, essa é a técnica, só que de nada adianta você saber o método, saber ramificar, se você não sabe os conteúdos, você não sabe o que é um afixo, você não sabe o que é uma desinência, você não sabe de nada a língua portuguesa, você tem uma certa ojeriza à língua portuguesa, olha o termo bonito, você tem um certo nojo da língua portuguesa, falando no popular. Então, vamos fazer com que você perca essa raiva do português, vamos fazer com que você realmente tenha prazer em estudar, porque você tendo prazer em estudar, você consegue depois bons resultados nas provas, que foi como eu consegui aqui. Eu estou te abrindo o jogo, como é que eu fiz, e tenho certeza que vai ajudar você também. Então, para que você tenha essa boa base de língua portuguesa, eu vou recomendar o curso aqui da professora Cássia, que ela gravou para o nosso projeto IBGE Efetivo, ela gravou toda a parte de português, que vai do começo ao fim. A professora Cássia é fenomenal. Vou mostrar aqui na tela um pouquinho sobre esse projeto, que está dentro do projeto IBGE Efetivo, mas que serve para qualquer concurso nível médio, para que você tenha uma noção do que eu estou falando. É um curso completíssimo e por um valor, cara, um valor ridículo de barato. Dá uma olhadinha aí. Então, pessoal, eu estou aqui dentro da plataforma do nosso curso de língua portuguesa. São 80 aulas de 30 a 40 minutos cada uma, com a professora Cássia Braga. Dá uma olhadinha aqui, só um adendo. Ela fez o projeto IBGE Efetivo, mas no projeto IBGE Efetivo nós abrangemos todo o conteúdo de língua portuguesa para qualquer concurso. Então pode ficar tranquilo que não importa o concurso que você vai fazer. Vai estar aqui a aula correspondente ao tópico do seu edital, porque foi um curso completo de língua portuguesa. Era um pecado deixar somente para o IBGE, né? Então dá uma olhadinha. Sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui para a apresentação. Pessoal, olha só. Primeiro ponto que você precisa fazer para você aprender melhor o português é assistir às videoaulas. Aí ela está dando algumas dicas, né, de como começar os estudos. Aqui para frente, nós vamos ter revisões por questões. Aqui você pode fazer várias questões online, de língua portuguesa, e treinar. No final vai aparecer quanto que você fez, resultado, pontuação, tudo mais. No final também aqui do nosso curso de 80 aulas, que não é pouca coisa não, tem vários simulados da Sesgran Rio, todos os PDFs de português reunidos, lives de bônus que a gente fez, eu e a professora Cássia, muito, muito bom mesmo. Então, pode ter certeza, você está adquirindo aqui um dos cursos mais completos de língua portuguesa do mercado e com um excelente custo-benefício. Acesso vitalício, além de tudo. Só deixando claro que eu escolhi a professora Cássia de língua portuguesa para fazer parte do nosso projeto IBGE Efetivo, justamente por ela estar conectada a esse nosso método de ensino, a essa forma de estudar que eu expliquei para você no vídeo. E você vai ter acesso vitalício. Então, sempre que você tiver dúvida em relação à língua portuguesa, você vai acessar ali, valor muito em conta mesmo, R$ 97,00, o valor que está hoje aí, sendo que você pode parcelar em várias vezes. É claro que você parcelando sobe um pouquinho, mas o valor bem em conta para ser um curso completo de língua portuguesa, com material em PDF, videoaula, e tudo que você imaginar ali de macete, dica, para que você realmente
acerte no mínimo 90% das questões em prova de língua portuguesa. Se você não quiser, obviamente, não precisa comprar, ninguém é obrigado a comprar nada, mas você vai ter que pesquisar assunto por assunto, conteúdo por conteúdo, e nem sempre é tão simples assim. Você acha, às vezes, um professor que explica de uma forma, outro de outra, você não acaba entendendo direito. Então, conselho de amigo, dá uma olhadinha no link da descrição e com certeza vai te ajudar bastante. É um investimento muito baixo por tudo que tem no nosso curso ali de língua portuguesa, que, como eu disse, foi feito por IBGE, projeto IBGE efetivo, nível médio, mas serve para qualquer concurso do Brasil. Beleza? Então, se gostou do vídeo, like, se inscreve no canal se não for inscrito. Abraços e até a próxima.